um negócio que quer crescer, ele vai exigir um comportamento totalmente diferente do que tinha feito até hoje. Esse processo eu acabei entendendo que puxar pessoas que não querem estar com você atrasa. Quem cresce demais incomoda até quem acreditava em você. Fala pessoal, tudo certo? Na paz, mais um FJ House e com muita alegria, é nosso quarto episódio. Hoje é um tema muito interessante, que foi acho que um dos temas que eu mais me preocupei em toda a trajetória profissional, e não só como designer, mas hoje como gestor, como líder, que é quanto mais você cresce, mais sozinho você fica. E esse tema tem várias facetas que fazem a gente entender as nuances desse tema. Porque o crescer e o ficar sozinho está também relacionado a pessoas que você quer que venha com você, mas muitas das vezes não estão na mesma vibração, na mesma sintonia. Em específico, isso é o que tem mais gasto a minha energia para se desenvolver e entender que as mesmas pessoas que estavam no início talvez não vão estar no meio da caminhada, porque isso também está relacionado um pouco com os objetivos, e tá tudo certo. Cada um tem um objetivo, cada um tem uma direção para ir, mas para mim isso me incomodou por muito tempo, porque eu queria que todo mundo que no início ali estava, era tudo uma coisa que era uma brincadeira, A gente estava empreendendo, mas ali era a vontade de ter dinheiro, era a vontade de querer fazer a parada acontecer. E isso vai fazendo com que você se junte com pessoas que são amigos, são colegas, familiares. No meu próprio caso, meu irmão. Muitas pessoas já de familiares trabalharam com a gente, Tem pessoas que estão até hoje. Hoje eu já não tenho tanto aquele lado emocional, porque muitas pessoas que trabalharam com a gente, e não só familiares, mas também pessoas, amigos e tal, você acaba trazendo ali porque você quer que esteja junto, porque você veio do nada e você quer que as pessoas também passem por isso, romantizando muito essa caminhada também. As pessoas às vezes acabam não tendo a divisão, Então no processo de crescimento, seja ele não só de tamanho financeiro, eu também atrelo isso à mentalidade. Talvez eu acho que esse é o principal motivo que eu atrelo. Nem todo mundo acaba, às vezes, bebendo da mesma água. Quando a parada está na informalidade, você acaba tolerando algumas coisas que, principalmente, você nem sabia que atrasam o crescimento do seu negócio. Hábitos, ritos, a não exigência ou não feedback mais firme. Ah, não, pô, esse é meu brother, pô, é família, ou vai ficar com bico, ou não vai gostar. Então isso acaba atrapalhando um pouco se a pessoa também não entendeu que o jogo está mudando, Então você fica muito refém se a pessoa também está se sintonizando na mesma frequência que você. Eu, como o gestor, o líder ali da parada, eu fui buscando outros ambientes. Muitas pessoas às vezes não queriam estar naquele mesmo ambiente. Acaba tendo aquele olhar, pô, não era assim antes, agora é. O que aconteceu? Agora está exigindo uma coisa que não estava exigindo antes. Se a pessoa não entende que pro crescimento não vão ser os mesmos hábitos que a gente tinha antes na informalidade do negócio, chegou um determinado momento que eu falei, pô, eu quero deixar um propósito, um legado. Então, dessa forma que tá, não vai ser o que vai nos levar para o próximo nível. Estudando, vendo outras referências, outros negócios, visitando outros negócios, e no meio do caminho as pessoas, algumas entendem, outras começam a ter problemas porque já acha que você está cobrando algo que não deveria ou que não cobrava antes e agora cobra, ou a empresa tem regras e tipo, pô, na minha época não era assim, eu tô aqui desde não sei quando. Então, tipo assim, não interessa, um negócio que quer crescer, ele vai exigir um comportamento totalmente diferente do que tinha feito até hoje. Esse processo eu acabei entendendo que puxar pessoas que não querem estar com você atrasa, porque às vezes você quer muito mais do que ela mude,
que ela pense diferente, que ela haja diferente, que ela estude algo diferente. E às vezes ela tá ali numa zona de conforto, pô, daqui ninguém me tira. Então chegou um momento que eu comecei a afunilar um pouco mais isso. Ainda tô nesse processo, mas esse processo ele é contínuo, porque as pessoas vão trocando e você, pô, a gente é humano, eu me envolvo, eu gosto das pessoas, eu procuro olhar sempre o lado humano, mas eu também comecei a ver que às vezes eu queria muito mais que a pessoa, né? Eu queria muito mais que a pessoa fosse diferente, que ela parasse de brincadeira, que ela parasse, que tivesse uma postura. Eu, com o tempo, comecei a entender que algumas pessoas me aprisionavam, ou seja, pelo lado de gratidão, mas também daquela parada de querer trazer a pessoa junto. Isso até me travava um pouco em como me importar no negócio, porque eu me preocupava muito mais com o que as pessoas iam achar do que realmente a verdade, ou a metodologia, o processo, ou a forma como eu estava vendo e estudando era correto para ter um comportamento de empresa que cresce. Chega um momento que você fala assim, porra, eu cansei de insistir. Porque enquanto você tá ali, né, a pessoa ainda tá, não, pô, e aí quando o silêncio chega, é aí que a verdade aparece. Você começa a ver que o silêncio se torna parte do processo. Você fala menos, você já não exige tanto, e aí tudo isso traz um silêncio, um comportamento de gestão um pouco mais rígido e firme. E nesse aprendizado, né, de saber começar a separar as coisas de forma mais madura, comecei a ver que o crescimento ele assusta quem vive na zona de conforto. Às vezes a pessoa está tão ali na inércia, né, de fazer as coisas como ela sempre fez e achar que tudo vai dar certo naquele sentido ou né, o jogo vai estar ganho. A pessoa na zona de conforto assusta a pessoa que quer crescer, que quer ver, que quer mudar processo, quer melhorar, quer olhar mais para o cliente, quer ser mais rápido, quer ser mais intenso, quer ser menos intolerante. E a pessoa vai se sentindo ameaçada. A velocidade que ela tá é de uma velocidade de uma pessoa que quer se manter no conforto. E é uma frase que eu gosto muito recentemente, que eu ouvi faz pouco tempo, que é: você tem que aprender a ficar confortável no desconforto. O desconforto gera crescimento, gera inquietude, gera melhoria de processo. Então, no meio do caminho, você vai tomando decisões que te afastam, né? Que te afastam das pessoas, que te afastam das brincadeiras, que te afastam das fofocas. Eu falei no vídeo anterior sobre cultura, se você não viu, dá um pulo lá. E tudo isso vai fazendo com que se começa a ver, pô, eu mudo aqui um comportamento, a empresa cresce ali, eu fico um pouco mais firme ali, os números mudam ali, você vai sendo mais sério no seu ambiente de trabalho, as pessoas também vão vendo que elas precisam ser mais sérias e que coisas que eram toleradas não vão ser mais. Naturalmente o ecossistema vai afastando essas pessoas e também o sistema vai repelindo as que não estão nessa frequência também. E eu entendi uma coisa, que por muito tempo a gente formou muitas pessoas, pessoas mais novas e tal. Eu vou vendo que o comprometimento, ela de fato não é só mais uma prioridade, né? Ela se torna um luxo. Então eu começo a entender que eu prefiro as pessoas mais velhas que vão fazer sem mimimi, sabe? Sabe, você não precisa ficar no micro olhando, ela tem o senso de responsabilidade de entrega. Isso aí já não é mais prioridade, é um luxo. Então, se você tem um negócio, uma empresa, você fica muito amarrado nesse histórico familiar, amizade e tal, fique você sabendo que isso encarece o seu crescimento. E nessa seletiva natural das coisas, eu vejo que quanto mais, né, o tema seria, quanto mais você cresce, mais sozinho você fica, porque você entende que poucas pessoas vão entender o porquê você já não quer estar em ambientes de assuntos que não são, que não tem progresso, que não tem um objetivo claro, que não tem um propósito de crescimento. Os hábitos das pessoas que prosperam eram muito diferentes dos hábitos que eu tinha. E, você vai mudando isso e você vai vendo que o resultado muda e acaba sendo um jogo, um game que te dá tesão de começar a falar, pô, e se eu mudar isso aqui, essa pessoa aqui que é tóxica, pô, essa conversa, pô, esse hábito, né? Tudo isso vai te mudando a frequência e te colocando num ambiente
de mais crescimento e quem está ao seu redor ou muda ou naturalmente são espirradas do ecossistema. E aí eu começo a entender também que ficar sozinho não é fracasso, né? Eu tinha muito medo de falar não. Acho que esse é o ponto importante, aprender a falar não. Saiba manter o foco, deixe sempre o copo meio cheio, tenha espaço para coisas novas virão, emergências, né? Oportunidades. E por fim, e acho que o que o mais importante desse vídeo, quem cresce demais incomoda até quem acreditar em você. Isso é muito louco porque às vezes é mais fácil um estranho te incentivar do que uma pessoa de dentro da sua casa ou do seu ambiente. Eu falo isso porque quando eu realmente decidi puxar a alavanca de crescimento, do meu crescimento pessoal, mudar as minhas prioridades, mudar o ambiente, as companhias, tudo isso virou as pessoas que mais estavam próximas de mim, tipo, me criticaram. E no final das contas, o que é mais louco para mim é que todo mundo começa com você para crescer, para ganhar dinheiro, para prosperar, para realizar um sonho. E quando você é a pessoa que vai eu falo muito isso, eu tô indo na frente, mas minha mão tá ficando distante. Vamos junto, sabe? Porque às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente realmente não quer ou que a gente não acredita na hora. Mas se você tem um líder, uma pessoa que tá puxando a carruagem, acredita no negócio, ajuda com que esse ecossistema faça com que você continue crescendo, faça parte disso. Porque se você não entender isso junto com as pessoas que você está hoje, você vai entender com outro estranho. E às vezes é muito pior, essa pessoa vai ser muito mais exigente, ela vai ser muito mais tóxica, às vezes, na maioria das vezes. Ela vai ser menos compreensiva, ela não vai ter esse histórico com você. Então, assim, quem dizia torcer por você, na maioria das vezes, vão se incomodar com o seu crescimento, principalmente familiares, amigos e tudo. Então seja seletivo. A gente não escolhe família, mas a gente escolhe com quem a gente quer estar, onde a gente quer estar, que momento a gente quer estar. Não romantiza o negócio, a empresa, a companhia. Olha a coisa com clareza. Esse é um exercício de insight final. Quando você estiver no ambiente, quando você estiver numa roda ali, tenta sair daquele ambiente e tenta observar sem viés nenhum. Qual é a intenção das pessoas? Qual é o tipo de assunto? Eu te garanto, eu tenho certeza que metade das companhias você só está por certo hábito, conforto, com medo de falar não para um rolê, falar não para uma atitude que você não compactua, ou até mesmo crenças que as pessoas te implementam subliminarmente e você está atrasando a sua vida. Então é isso. Obrigado se você acompanhou até aqui. Já sabe, dá aquela moral para nós que no começo sempre tudo é muito gradativo. Dá um sininho aí, curte, se inscreve no canal se você chegou aqui novo. Minhas redes sociais estão tudo aqui na descrição. Vai lá olhar um pouco sobre o que o Grupo X e o Felipe Jacoto tem feito. E é isso, até a próxima, tamo junto, forte abraço, fui!